Oi, gente, tô usando um aplicativo novo para gravar as aulas. Espero que fique bom. E a aula de hoje é sobre democracia, democracia e república, que é um tema que vocês sempre veem, é um negócio defendido como se fosse a oitava maravilha do mundo, mas sempre que uma coisa é defendida assim, como se fosse óbvia, evidente, como se seu valor fosse inquestionável, em geral a gente está perdendo alguma coisa, porque a gente está olhando para aquilo de uma forma gratuita, sendo que praticamente nada que a gente constrói em termos de instituições sociais é de fato gratuito. Então a gente vai olhar para a democracia de um jeito meio crítico aqui, porque às vezes quando você confronta aquilo que você, mesmo aquilo que você valoriza, você acaba encontrando onde estão, às vezes as falhas, mas principalmente onde estão as coisas que você pode melhorar. Então a gente vai olhar assim para a democracia para ela não ser uma questão óbvia. Deixa eu ver por onde. Bom, vou começar por aqui mesmo. Diz o Robert Dahl no Democracia e seus Críticos, e ele é um dos maiores cientistas políticos hoje. Esse livro é muito importante. Eu vou ler vários trechos com vocês para a gente ir comentando em cima deles, porque eles resumem, selecionei alguns trechos, né, que resumem bem algumas ideias importantes a respeito de democracia. Primeiro, hoje a ideia de democracia é universalmente popular, como eu disse. A maioria dos regimes reclama algum tipo de direito ao título de democracia. E aqueles que não o fazem insistem que seu exemplo particular de governo não democrático é um estágio necessário para o caminho para a democracia definitiva. Em nosso tempo, até mesmo os ditadores parecem crer que um ingrediente indispensável de sua legitimidade é uma pitada ou duas da linguagem da democracia. Então, de fato, democracia, primeiro, o que que significa? Demos é o povo, cracia vem de Kratos, igual do God of War, é o poder do povo. E você sempre pode atribuir aquilo que você está fazendo como governante ao poder popular, mesmo se você for um tirano. Você pode falar assim: olha, vocês estão perdendo direitos agora, ou estou fazendo esse corte agora, ou estou reprimindo essa movimentação agora, porque isso aqui é um caminho para a verdadeira democracia onde todos terão poder. Todos os tiranos fazem isso de alguma forma. Você vai ver, por exemplo, tanto com o nazismo quanto com o comunismo, alguém falando assim: ó, você não deve discordar do partido, porque ele pode estar proibindo a liberdade de expressão agora, mas no momento posterior, essa, essa proibição, essa coação que vai fazer com que a gente crie o espaço onde todos serão livres. Então, se proclamar democrático é fácil. Ser democrático já é uma outra coisa. E não é uma coisa que você pode colocar de forma definitiva. É sempre um equilíbrio, porque se é de todos, você tem que conviver com diferenças. Isso aqui é uma coisa que eu deixo ressaltado nesse slide. A democracia é um ideal. E aquilo que chamamos de república, né, que não é uma palavra grega como democracia, mas uma palavra latina, que é res de coisa e pública, de público mesmo, é um sistema de governo. Então, essa república é o sistema onde você tem alternância de poder, onde você tem algum tipo de votação, mesmo que não seja todo mundo votando, então você tem esse tipo de sistema. A república era uma coisa que foi buscada muito naquele momento da Revolução Francesa, com o Iluminismo, com a ideia de liberdade, de esclarecimento, de que as pessoas poderiam participar do poder, que ele deixaria de estar com. Ele se tornaria uma coisa pública, né, de todos, e deixaria de estar na mão de alguns aristocratas ou oligarcas, na mão de um rei absoluto, por exemplo. E aí você coloca uma república no lugar. Os interesses públicos devem ser atendidos, mas não quer dizer ainda que todo mundo participa, que todo mundo vota, inclusive porque o significado de povo pode variar. Povo pode ser só aqueles que parecem comigo. E povo pode ser, por exemplo, na democracia grega, apenas os homens cidadãos nascidos de atenienses, adultos, vários critérios que tornavam o ideal de cidadão uma coisa bastante restrita. Seguindo, isso aqui é um trecho da apostila do Poliedro falando sobre o Estado democrático. A gente vai comentar um pouco dele. E ele diz: o Estado democrático guia-se por uma Constituição legitimamente promulgada e impõe-se pela sua vontade em nome da segurança da sociedade que representa. Ou seja, primeiro você precisa de regras do jogo. Você precisa de uma Constituição que vai ter sido criada de forma coletiva. Não com todo mundo, mas pelo menos com uma constituinte. Com representantes, né, são sempre representantes de diferentes partes da sociedade. É muito difícil, num mundo
com a escala que a gente vive hoje, com tantos milhões de pessoas vivendo numa mesma cidade, você ter qualquer tipo de ação política direta, sistemática. Você pode ter manifestações, por exemplo. Você pode ter pequenos grupos que se organizam para promover alguma coisa dentro do lugar onde eles vivem. Mas você não consegue fazer efetivamente um Estado democrático como faziam os atenienses. E mesmo lá, eles faziam aquilo com uma parte muito pequena da população, numa cidade que não tinha 200 mil habitantes. Então aqui a gente precisa de uma constituição, de uma regra do jogo criada de forma legítima. E ela de fato vai impor a sua vontade em nome da segurança da sociedade. Por quê? Se você tem aquelas regras, você cria uma certa previsibilidade, você cria uma regra do jogo que vai ser respeitada e você precisa de uma certa segurança, você precisa tanto da polícia, quanto da lei, quanto do Estado, das multas, dos diversos aparatos coercitivos do Estado, para poder garantir que todo mundo vai se comportar daquele jeito, ou pelo menos não vai exceder aqueles limites impostos. Então, seguindo o texto, o Estado, enquanto instituição, possui o monopólio da força. Ele é o único que pode pegar em armas, em geral, que é tanto com o exército, com a polícia, e alguns estados até liberam que a pessoa tenha armas, mas ela pode usar em situações bem mais restritas do que o próprio estado. Impondo e obrigando, diz, né? Possui o monopólio da força, impondo e obrigando a fazer cumprir as leis formuladas pelos representantes do povo eleitos democraticamente. No mundo globalizado contemporâneo, no nosso, assiste-se à proliferação dos estados democráticos, organizados em torno de monarquias parlamentaristas e de repúblicas parlamentaristas ou presidencialistas. Então, algumas coisas para notar aqui nesse trecho. Uma monarquia não contradiz a ideia de democracia. O monarca ele pode existir junto de uma democracia. E você vai ter nesse sistema, né, tipo um poder popular, mas vai ter uma mediação. O poder popular nunca é direto. Você pode não votar nesse monarca, mas é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Você tem um parlamentarismo ali, você consegue votar indiretamente nos seus representantes, eles representam o povo, e o monarca ele não tem um poder independente daquele do parlamento. Na verdade, ali ele tem muito pouco poder. Então não há uma contradição nesse sentido. Outra coisa também que faz com que os estados democráticos tenham se proliferado, isso é até, se vocês forem ver, por exemplo, acho que vocês estudam em história, aquele caso que o Brasil Império brigou com os ingleses por alguma questão que prenderam os ingleses que estiveram nessas terras. E os ingleses entraram com várias represálias em cima do Estado brasileiro, do Império. Isso se devia, em parte, a que os ingleses queriam que acabasse a escravidão e o tráfico negreiro aqui. Porque, primeiro, isso pegava mal, já numa certa medida, e segundo, quando você tem um Estado que não se pauta pelo mesmo sistema que outro, fica mais difícil de você se relacionar com ele, tanto em termos de costumes, em termos de comércio. Então, o Estado democrático hoje, ele é conveniente por diversos motivos. Não é só porque é virtuoso ser democrático, mas porque é economicamente interessante ser democrático. Você tem, com a palavra transparência, né, na forma como as coisas se dão naquele Estado. Um Estado ditatorial ele pode ser mais difícil de você negociar com ele em alguns momentos. Não é o caso da China, por exemplo, mas isso pode ser um problema. Mas seguindo, para o cumprimento pleno da democracia, exige-se o preenchimento de alguns quesitos. Primeiro, não passividade dos cidadãos nos assuntos políticos, seja de bairro, cidade ou dimensões maiores, ao sempre questionar, argumentar e cobrar as autoridades. Ou seja, dado que você tem um representante, você oferece a ele, através do voto, o poder dele mediar as coisas no Estado, você não deve se colocar à margem daquilo, você não deve ser passivo. Então, você colocou ele lá, você vai esperar 4 anos para falar alguma coisa de novo, no tempo que ele vai poder ter roubado você, por exemplo. Então, é necessário que não exista passividade. É necessário uma certa ação do indivíduo para que a democracia se faça, mesmo depois do voto. Isso é essencial. Você precisa também rotatividade no exercício do poder, porque o poder corrompe e você não vai estar representando todo mundo, né? Existem facções diversas na sociedade que podem se opor.
E para que a rotatividade? Para que garanta a existência de uma oposição coerente e responsável. Por que responsável? Porque se eu ajo mal no meu governo, eu sofro as consequências, eu perco o voto, eu perco espaço para o meu opositor. Isso é importante. Inclusive, isso é um elemento essencial para a manutenção da democracia. Imagine só que você é o segundo, você perdeu a eleição, você é o segundo partido mais votado. Você aceita perder a eleição? Você aceita ficar 4 anos fora do poder? Por quê? Porque a disputa é justa, daqui a 4 anos você vai tentar de novo. Mas vamos supor que o partido que está no poder, ele queira se tornar tirano, ele queira ficar com o poder para sempre. Você que era que disputava o poder, que era um daqueles que disputava a eleição, você sabe que essa via não serve mais. Se essa via não serve mais, você vai procurar outra via. Você vai procurar a violência, o golpe de Estado, alguma alternativa diferente daquelas oficiais. Então é muito importante que exista essa rotatividade, até para nenhum grupo da sociedade falar assim, cansei de democracia, não tenho chance, acho que eu vou para a guerra de uma vez. Esse é um dos motivos. Terceiro, cultura aberta, em que determinados grupos detentores de meios de comunicação expõem um posicionamento sob diversos ângulos, diversidade de pontos de vista, né? Não apenas sob pontos de vista que lhe favoreçam ou beneficiem grupos de domínio do poder, possibilitando a diversidade. Então é o caso, né, de você ter um governante que não vai proibir a imprensa que pensa diferente dele. Quase todos tentaram fazer isso. Às vezes eles fazem de um jeito escroto, com a simples censura, como aconteceu na ditadura militar, como já surgiram iniciativas de governos, tanto de esquerda quanto de direita no Brasil. Mas às vezes ele vai fazer isso de uma outra forma. Por exemplo, isso era bem sabido no tempo do governo do PT e também ocorre agora no governo Bolsonaro, que são desvios de verba para grandes meios de comunicação aliados ao governo. Então, você não vai censurar ninguém, mas você vai botar muito dinheiro em alguns jornais ou em alguma rede de televisão que seja favorável àquilo que você pensa. Isso é uma forma indireta de favorecer um ponto de vista e a exposição dele na sociedade, na imprensa. Isso ocorreu muito no governo Dilma e Lula e ocorre agora no governo Bolsonaro, é uma constante, infelizmente. Quarto, pluralidade e liberdade de opiniões. Parte do que a gente falou antes, mas com a implantação de canais de comunicação que garantam as manifestações de várias correntes e visões de grupos majoritários e minoritários. Então não basta você falar assim que todo mundo pode falar. Não basta uma cultura aberta, você precisa dos meios para essa cultura chegar às pessoas. Não adianta nada, né, você ter uma cultura aberta, sendo que o seu amigo recebe toda a verba de marketing, de propaganda, e o resto não recebe nada. E, por último, conflito. Uma vez que as opiniões podem ser divergentes, é a partir do confronto de ideias que uma sociedade se constrói e se solidifica em propósitos. Isso aqui é uma coisa essencial e eu vou discutir ela com vocês até num outro ponto de vista um pouco psicológico, que é o conflito é importante. O conflito é o lugar, né, a desavença, o lugar onde a gente aprende a conviver. Porque se a gente de fato for diferente, como a gente é e precisa ser, a gente vai entrar em conflito às vezes. E a questão não é acabar com o conflito e gerar uma paz reinante. Essa paz, ela é sempre fruto ou de uma apatia, que ninguém faz porra nenhuma e está em paz, ou de uma tirania, que ninguém pode fazer porra nenhuma, então parece que está em paz. Então, o conflito ele é importante. O conflito acontece nas melhores relações. E o Brasil, por muito tempo, foi aquele país que a gente falava assim: o Brasil é o país do futuro, o Brasil tem um futuro brilhante pela frente, e existia até uma impressão de um clima de união talvez maior por parte da cultura, né? Por parte dos meios de comunicação. E hoje a gente vive num clima de conflito muito grande, um clima de briga de esquerda e direita, por exemplo. E isso pode parecer terrível, pode parecer a ascensão do fascismo, como as pessoas gostam de falar. Em alguns momentos pode parecer. Mas também isso é uma espécie de maturidade. Quer dizer que a gente não está isolado. A gente está diante do outro e a gente entra em conflito. Agora a gente tem que estar diante do outro e respeitá-lo. É um outro momento. Mas a gente saiu daquela. Quem tem futuro, né, é tipo uma criança. Uma vez que a criança passou dessa fase de ter futuro, agora ela está querendo mostrar sua força. É uma adolescente, quase. E mostrando sua força, ela entra em conflito.
ainda não tem maturidade no sistema político brasileiro, na população de forma geral, mas esse conflito é melhor do que um estágio anterior. E é importante que ele exista. Se em algum momento acabar esse conflito, provavelmente é porque um dos dois lados foi silenciado brutalmente. E isso seria muito pior. Colocando de forma resumida o que a gente viu aqui, primeiro, essa não passividade do cidadão é aquilo que articula responsividade e representação. E o que é isso? Olha, representação é simplesmente esse artifício que o governo tem de que algumas pessoas vão votar e serão representadas. Para você ter uma boa representação, você precisa de opções para voto, né? Não adianta nada você ter um país de partido único. Ou, às vezes, ter só dois partidos, pode ser um pouco pior também, mas ter uma diversidade de opções para você votar e votar naquela que está mais de acordo com o que você acredita. Essa representação também precisa alcançar muita gente, você precisa ter uma ampla população votando. Então, em algum momento, mulheres não votavam, em outro momento, analfabetos não votavam, e isso mudou bastante, mas talvez isso não seja o suficiente. É possível que você vote e todo mundo que você vote seja terrível. Não tem muito o que fazer. Seguindo sobre a responsividade. Imagina só que você está ali em 2013, naquelas grandes manifestações que começaram pela questão dos 20 centavos, e você toma bala de borracha da polícia. Ou qualquer outra situação, e são numerosas, né, que as pessoas sofrem uma repressão policial, uma repressão do Estado muito brusca por demandarem aquilo que elas querem. Isso é questão da responsividade. Quando você demanda alguma coisa, quando você se manifesta pedindo alguma coisa, você é mais ou menos atendido. Isso é uma diferença. Vou mostrar um momento no qual representação e responsividade estão desconectadas. O Brasil, curiosamente, ele passou a ter o voto feminino antes de alguns países bem mais desenvolvidos, como a Suíça. O voto feminino chegou antes aqui do que na Suíça. Isso foi na década de 30. Mas também na década de 30, pouco depois a gente teve um Estado novo. A gente teve uma ditadura aqui. E mesmo antes disso, a gente estava ali com, com o governo do Getúlio, que não é das figuras mais democráticas. E aí eu pergunto, se você fizesse uma manifestação contra o governo no Brasil e na Suíça, onde você seria melhor respondido? Onde você sofreria menos repressão policial? Provavelmente na Suíça. Ainda assim, a Suíça tinha o voto menos estendido para a sua população. Nada impede que você tenha uma porção menor da população votando, mas um Estado que se preocupa mais com as demandas dessa população, que olha para essa população de forma mais equânime. Outra questão é da alternância de poder, eu já fiz o comentário da necessidade dela, né? Porque se você não está na disputa de poder pela via democrática, você vai entrar na disputa de outra forma. Você vai querer virar a mesa, você vai querer usar da força. A tolerância, né? Porque se hoje aquela pessoa que você não gosta está sendo censurada, esse é um precedente para quando entrar o seu opositor no governo, ele censurar você também. Então, a liberdade de expressão ela deve ser garantida por isso também. Mesmo quando alguma coisa é ofensiva, ela pode ser punida, mas ela nunca deve ser impedida de ser expressa, sabe? São coisas diferentes. E a imprensa deve ser não apenas livre, protegida, mas diversa também. Você deve ter diversos pontos de vista representados na imprensa. Inclusive, isso é uma constante em todo tipo de ditadura e governo que começa a tender para uma forma mais tirânica, é começarem a perseguir jornalistas. Quanto pior a vida do jornalista num estado, pior é o governo, provavelmente, em termos de liberdade. Seguindo, falando agora um pouco sobre o Estado brasileiro e sua formação. Depois a gente vai ter exercícios um pouco. Por herança do colonialismo e também por ter se constituído como uma nação soberana há pouco tempo, e sem a participação popular em seu processo de independência, o Brasil apresenta alguns impasses em sua Constituição enquanto Estado democrático. Vocês sabem, né, que a independência do Brasil se deu de forma totalmente restrita, ali, aristocrática, foi uma questão
de conveniência por parte do Dom Pedro. Então, não foi criada a independência aqui como um ideal do povo. Embora existisse gente do povo que quisesse se desvencilhar de Portugal, mas os eventos que começaram a trazer a família real para cá, começaram a mudar essas coisas, foram, por exemplo, a invasão de Napoleão. Então, uma situação não muito heróica, né? E também não muito democrática. Não foi amplo a população que participou desse processo. E aí, né, pegando alguns desses impasses da Constituição do Brasil enquanto Estado democrático. Primeiro, o desrespeito a grupos minoritários, que não têm seus direitos plenamente reconhecidos e aplicados. Nisso, a gente pode observar as desigualdades, né? Se fala muito de desigualdade no Brasil, porque o Brasil de fato é um país absurdamente desigual, e essas desigualdades têm diversas origens, desde propriedade até desigualdades no nível legal e de como você é tratado perante o Estado. Sabemos, por exemplo, de como existem mais pessoas negras que são presas no Brasil, sabemos da violência policial e de quanto tempo houve escravidão aqui, qual é o lugar do indígena no Brasil, qual é o lugar da mulher no Brasil, enfim, vários problemas nesse sentido. Uma segunda questão, a presença de partidos políticos clientelistas e sem claros posicionamentos em termos de propostas. O que isso significa? Um partido é um grupo político que ele é fisiológico, ele é como se fosse um coronel de interior. É uma pessoa que é poderosa na cidade, ela faz acontecer, então ela não dá espaço para surgir uma oposição ali. Numa cidadezinha onde não chega o Estado praticamente, mas tem um coronel com alguns capangas armados, quem é que vai querer disputar uma eleição contra ele? Dessa forma você não tem opção de voto, né? Você deixa de ter um- uma espécie não de democracia ali, né? Mas você não tem um voto livre, né? Você é obrigado a votar nas poucas opções que você tem, e dessas poucas opções só uma tem chance, porque a outra, sei lá, vai morrer ou não vai doar cesta básica para todo mundo, vai trocar favores, de forma que você cria clientes, né, enquanto político. Terceiro, as desigualdades econômicas extremas entre cidadãos, falamos. Quarto, o racismo não assumido dificulta que grupos discriminados possam lutar pela igualdade, inclusive jurídica. E de fato, né, não basta existir o racismo, mas muitas vezes ele não é assumido de forma que quando alguém vai buscar lutar contra esse problema, diminuir os prejuízos do racismo, isso não é reconhecido como tão necessário. É uma coisa secundária, uma coisa que o tempo cuida. É uma possibilidade. Quarto, não, quinto já. A indústria política, em que normalmente os mais poderosos economicamente e os oportunistas galgam cargos políticos públicos dirigentes. Ou seja, para você ser eleito no Brasil, você precisa gastar muito dinheiro para fazer uma campanha cara, para você alcançar todo mundo. E isso acaba selecionando o político não pela qualidade dele em termos de gestão, pelo interesse que ele tem de defender a coisa pública, mas pelo cara que é rico e acaba se beneficiando daquela relação. Principalmente porque, uma vez dentro do cargo, ele pode desviar algum dinheiro que vai pagar a próxima eleição dele. E último, a mentalidade de muitos cidadãos que acreditam que a democracia é um processo resumido à condição de somente poder eleger, nesse caso mais do que eleitores, votantes, né, sem ter consciência dos processos decisivos e sem participar plena e ativamente da democracia. Ou seja, aquela pessoa que pensa em política de 4 em 4 anos. Ou seja, ela não pensa. Né? Se ela pensa em 4 em 4 anos, ela simplesmente não liga para aquele assunto. E ela não acompanha, em alguma medida, aquilo que ela pode fazer no meio do caminho. E isso é uma coisa muito importante, né? As pessoas sentem essa fraqueza. Pô, meu voto não vale nada. Claro, o voto não vale quase nada. Voto já é uma redução estatística do seu poder de fazer alguma coisa para o outro. E existem alguns pensadores que eu julgo bastante interessantes, alguns mais próximos do campo anarquista, entre eles os distributistas, os mutualistas. Vocês podem procurar a respeito disso. Eles falam que uma coisa muito ruim que acontece com o Estado é que ele monopoliza a benevolência. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que precisa de ajuda, ou uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que precisa de abrigo. Eu vejo as possibilidades que eu tenho de construir alguma coisa coletivamente. E eu acabo não fazendo por nenhum,
Por quê? Ah, isso aí é o Estado que devia resolver. Putz, aquele cara tá passando fome. Nossa, que pena, né? Pena que o Estado não faz alguma coisa. Ora, a pessoa vai esperar o Estado eternamente e vai reclamar eternamente e nunca vai conseguir o que ela quer. Ela não participa e quando ela vê alguma coisa errada, ela não põe a mão na massa. Ah, mas isso é responsabilidade dele. Primeiro, se é responsabilidade de alguém e essa pessoa não resolve, o problema continua existindo. Segundo, não é responsabilidade só do Estado. O Estado representa um indivíduo. Então ele só tem um poder que você concede a ele. Não quer dizer que ele vai alcançar tudo, não quer dizer que as coisas vão melhorar, é que ele tem compromisso com tudo. Na verdade, frequentemente se dá ao contrário, ele pode até atrapalhar uma série de processos que são do interesse da população. Se as pessoas não fizerem alguma coisa a respeito, realmente nunca vão se resolver. Então a gente precisa reconhecer primeiro que essa luta pela igualdade, pelo Estado de Direito, ela se dá primeiro na lei. Primeiro você precisa do reconhecimento de que a lei fala assim: eu garanto saneamento a todos, mesmo que metade não tenha. Eu garanto moradia a todos, mesmo que muita gente não tenha. Primeiro é na lei. E a lei é uma ficção, é só um negócio escrito num pedaço de papel. Depois você transforma aquilo na prática. E para fazer isso, você não é suficiente você ficar reclamando de um político. Na verdade, isso é quase inútil. Mas você precisa criar as instituições da sociedade civil mesmo, criar iniciativas que sejam externas ao Estado, favorecer aquilo com a sua própria ação. Se você tem algum tipo de responsabilidade, você precisa fazer isso. Por isso que isso é essencial. Sempre pensem nisso quando vocês verem essas coisas sobre direitos, garantias, que é necessário possuir instituições e costumes que garantam o direito ou a igualdade buscada perante a lei, né? Não adianta possuir leis super avançadas e instituições fracas que não consigam garantir isso. Os avanços, de fato, eles ocorrem nessa contradição entre uma lei que exige uma coisa e a realidade que não tem. E é aí que você vai galgando o espaço e tentando construir mais coisas. Mas essa contradição, ela não é uma coisa especial, terrível, rara. Ela é o normal. Seguindo, tem duas questões aqui que eu separei. Vamos tratá-las, depois tem mais discussão. Primeiro, esse trecho do Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. Não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Ele falou difícil para dizer o quê? Que se o homem, nesse estado de natureza, né, nesse estado onde não existe nenhuma mediação institucional, onde não existe a lei que te dá alguns direitos, mas também te impõe obrigações. Se ele é tão livre, conforme a gente diz, se é senhor absoluto da sua própria pessoa, igual ao maior, igual, ou seja, todos iguais, né? E a ninguém sujeito, por que abrirá mão ele dessa liberdade? Por que ele vai abrir mão dessa liberdade? É óbvio que ele vai abrir mão dessa liberdade porque, com essa liberdade de não ter nenhuma instituição ao seu redor, ele está sujeito à ação de todo mundo. Ele está sujeito a produzir as coisas sozinho. Ele está sujeito à organização limitada de uma pessoa única. E ele precisa de cooperação, ele precisa da sociedade para interagir, para construir coisas, para dividir o trabalho, para se proteger, cada um especializado naquilo que tem mais aptidão ou naquilo que se torna mais necessário num dado momento. Então é por isso. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar o quê? A existência do governo como um poder oriundo da natureza. Sim, a existência do governo, mas oriundo da natureza é meio estranho. A origem do governo como propriedade do rei? Não. O absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana? Não.
A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Sim, essa é a resposta, esse é o ponto. E o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. Não. Aqui uma questão um pouco mais curta. Um Estado é uma multidão de seres humanos submetido a leis de direito. Todo Estado encerra três poderes dentro de si, isto é, a vontade unida em geral consiste de três pessoas: o poder soberano, soberania na pessoa do legislador, o poder executivo, na pessoa do governante, em consonância com a lei, e o poder judiciário, para outorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei, na pessoa do juiz. De acordo com o texto, em um Estado de direito, com a resposta. A vontade do governante deve ser obedecida, pois ele tem verdadeiro poder. Não é esse o ponto. O poder está na lei. A lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral. Isso é mais razoável. C. O poder judiciário na pessoa do juiz é soberano. Não, não é esse o ponto. D. O poder executivo deve submeter-se ao judiciário, pois depende dele para validar suas determinações. De fato, o poder soberano é esse que legisla das leis, mas não é exatamente o judiciário que está acima do executivo. Seguindo. De acordo com o texto, em um Estado de direito, o poder legislativo deve submeter-se ao executivo, na pessoa do governante, pois ele que é soberano. Também não é bem assim. Acho que o mais correto aqui é a B, que a lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral. O legislador é, como diz o texto, o poder soberano. E através dessas leis soberanas que o executivo vai se pautar para executar as coisas e o judiciário vai se pautar para julgar as coisas. Essa proposta, né, ela busca criar uma espécie de equilíbrio dos três poderes, como falou Montesquieu, e evitar a tirania do rei, de uma figura única, né, ou de uma única parte do poder que pudesse pressionar todo o resto. Então você tem sempre uma parte e outras duas que realizam contrapeso. Então uma tem uma vontade, as outras duas podem segurar isso um pouco para se equilibrar. Seguindo. Argumentos contra a democracia. E isso é uma coisa importante, porque vocês vão ver muita gente criticando a democracia em diversos momentos. E para alguém que não pensou nisso, pode ser uma novidade. A pessoa às vezes pode até concordar porque ela nunca pensou quais seriam os problemas que a democracia tem. Então é bom a gente fazer as críticas à democracia, depois ver se elas se fundamentam ou não. Inclusive, em 2012, a FUVEST teve como tema esse aqui, tinha uma coletânea de textos, né? Participação política, indispensável ou superada? Era essa a pergunta final da proposta. E perguntando, tipo, para que a gente participa? Para que a gente vota? Será que faz diferença mesmo? Tem uma série de questões que se colocam contra a democracia ou contra a participação. Vamos elencar algumas. Por exemplo, decisão na mão de gente burra. Essa é um clássico, né? Porque todo mundo vota e tem pessoas que entendem o que está acontecendo, tem gente que não entende. Tem gente mais capaz e gente menos capaz. E isso poderia ser um problema. Tem gente que vai falar, a democracia não vai servir, por quê? Porque é sempre a maioria que vota e a maioria não é informada. É impossível dar certo. Inclusive, esse é um dos argumentos, e isso já é mais razoável, que algumas pessoas defendem que o Brasil deve tirar o voto obrigatório. Ou seja, todo mundo pode votar, mas ninguém é obrigado a votar. Porque quando a pessoa é obrigada a votar, ela já não tem interesse. Né? Ela vai obrigada, ela não tem interesse, ela vai votar naquilo que for mais conveniente, ela vai pensar 5 minutos. Então é um voto meio jogado fora. Um voto que a pessoa não se empenhou muito. Se ela tivesse mais interesse, ela ia pensar, né? E a verdade, e existem pesquisas a respeito disso na ciência política, o fato do voto ser obrigatório não faz as pessoas se informarem mais. Essa é uma pergunta que já foi levantada e estudado bastante. E a única coisa que o voto obrigatório faz é levar a pessoa até a urna. Mais nada. Então isso de fato pode ser um problema. Tem gente burra votando ou gente desinteressada votando, mesmo que não seja burra. O Churchill ele fala, né, que o maior argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor médio, na qual você entende como funciona a cabeça dele e vê que ele pode ser uma pessoa muito limitada. Embora o mesmo Churchill seja um defensor da democracia, acusando ela de ser o menos pior dos governos, das formas. Né?
A democracia também coloca os superiores e capacitados no mesmo nível dos comuns, frequentemente. Ou seja, tem alguma pessoa que manja muito de um certo assunto, o voto dela vale o mesmo, ou ela manja muito de um certo assunto e ela não vai ser uma liderança porque as pessoas escolhem. Se elas quiserem colocar alguma pessoa totalmente incapaz, elas vão colocar. É verdade. A democracia ela se degenera em marketing, em propaganda, ou seja, naquele cara que tem mais dinheiro para fazer um jingle maneiro. Isso também acontece e é um problema da democracia. A democracia ela favorece o individualismo, como diz o Tocqueville, um cientista político importante, né? E isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu separei um trecho do livro dele. E um último argumento, o curto prazismo eleitoreiro. Ou seja, tem alguns projetos que o governante ele deveria ter em mente daqui a 20 anos, sabe? Eu quero colher os frutos desse projeto que eu estou realizando agora. Mas qual é o interesse dele de fazer isso? Daqui a 20 anos ele vai ter morrido. O governo dele já vai ter sido esquecido por muita gente. Ele precisa mesmo de um projeto que fique pronto daqui a 3 anos e meio, para ele chegar com tudo na próxima eleição. Então existe um certo pensamento de curto prazo que convém para a lógica eleitoral, mas não ajuda muito a resolver os problemas da comunidade. Se você, por exemplo, não tivesse alternância de poder, a pessoa poderia fazer planos para a vida inteira, né? Ela tem o cargo a vida inteira, ela é rei, ela é vitalícia, então ela pode falar assim, vou começar essa obra aqui, vai ficar pronta daqui a 30 anos, é porque é grande mesmo, não é porque eu vou enrolar. E ninguém vai encher o saco. E ela vai ficar bem feita de repente. Talvez seja uma obra de 30 anos mesmo. Nenhum governo atual faz isso da mesma forma. Será que isso é um problema? Seguimos. A crítica mais sedutora contra a democracia é a chamada guardiania, como se existissem, de fato, guardiões da democracia, pessoas que têm um conhecimento distinto, poderiam dirigir as coisas, votar melhor e lembra às vezes um pouco até o formato parlamentar. Não exatamente, no parlamentarismo você não escolhe as pessoas dizendo que elas são mais inteligentes ou mais capazes, mas você escolhe alguns representantes que depois vão votar, por exemplo, no presidente. Então, o presidente ele é escolhido ele é escolhido já por políticos, então de pessoas que têm um pouco mais de noção de como funcionam as engrenagens do poder. Isso pode ser bom ou não, tem vantagens. Então, vamos ler um trecho aqui do Dow e depois do Vogelin. Embora se diga invariavelmente que as exclusões são justificáveis com base no fato de que o demos, ou seja, o povo, inclui todas as pessoas qualificadas para participar do governo, o pressuposto oculto, ou seja, existe um pressuposto oculto nisso de todo mundo votar, remetido para a teoria espectral da democracia, não importa isso agora, é o de que somente algumas pessoas são competentes para governar. Mas os críticos da oposição à democracia expõem alegremente esse pressuposto oculto e convertem num argumento explícito na teoria antidemocrática da guardiania. Meio complicado, né? Mas qual é o ponto? No final das contas, a gente faz uma escolha de quem pode e quem não pode votar. Atualmente, por exemplo, crianças não podem votar. Por quê? Será que elas sabem menos do que um adulto? Provavelmente. Será que elas são menos capazes? Uma pessoa de 15 anos é menos capaz do que uma pessoa totalmente analfabeta? Não sei. Mas o caso é, a gente tá estabelecendo um critério. A gente estabeleceu um corte ali, 16 anos. Podia ser 18, podia ser 21. Por que a gente está tirando uma parte da população e colocando outra? Isso já é, de certa forma, escolher quem pode e quem não pode votar. Embora seja bastante pacífico que melhor crianças não votarem, ainda assim deixamos a maior parte da população. Mas por que também não tiramos outros grupos? Não sei. Por exemplo, um ateniense, como diz esse trecho aqui, quadrado, ele não reconheceria a democracia no gigantismo impessoal do Estado-nação. Vocês conhecem alguma das pessoas nas quais vocês votaram? Provavelmente não. Você não consegue avaliar o caráter daquela pessoa. Você tem que avaliar realmente do ponto de vista da propaganda. E esse gigantismo impessoal, né, como diz o próprio Dow, ele é uma coisa que, para um ateniense, ele ia falar, mas isso aqui não é uma democracia, isso que vocês têm. Isso que vocês têm é um governo de representantes muito mal construído, onde
as coisas têm que ser caóticas, né? Você tem que se frustrar com o governo, porque como é que você vai ter influência em alguma coisa que acontece? Você não vai ter. Você é um ninguém perto do tamanho desse Estado. E, de fato, é uma crítica razoável. É o que a gente tem para hoje. Diz aqui o Vogelin, falando sobre representação. Se o governo é representativo somente no sentido constitucional, ou seja, representativo no voto, um líder representativo no sentido existencial irá, cedo ou tarde, trazer um fim para essa representação limitada. E esse novo líder existencial, muito possivelmente, não será tão representativo no sentido constitucional. O que isso quer dizer? Vamos supor que boa parte da população gostasse que Hitler governasse. Mas, pô, Hitler não pode fazer uma campanha política, né? Porque ele vai defender coisas que vão contra o direito, contra a democracia, contra o Estado de Direito. Ainda assim, ele pode ser o representante da existencial, o representante da vontade mesma da população. E se você coloca ali um representante só no sentido constitucional, um representante que só encaixa dentro da ficção da lei, mas não encaixa na prática, você vai ter uma contradição o tempo todo entre aquilo que a população de fato queria e aquilo que as leis permitem. E, de repente, em algum momento, você pode ver um desses líderes existenciais alçarem o poder. Por exemplo, muita gente pensa como Bolsonaro. Você pode achar o Bolsonaro bom ou ruim. O caso é, por muito tempo acreditava-se que o Bolsonaro, para boa parte da mídia brasileira, né? Bolsonaro era um fascista, Bolsonaro era um monstro, Bolsonaro era uma das piores pessoas. No final, Bolsonaro representa bastante bem boa parte da população. Muita gente gosta dele. Acha que ele está fazendo a coisa certa. Acha que ele é a imagem de um homem virtuoso, de um homem bom, pelo menos honesto. É um representante nesse sentido. É um representante no sentido existencial, principalmente. Mesmo que em algum momento ele possa estar em desacordo com aquilo que é constitucional. Mas é assim. É sempre um reflexo do povo. Da mesma forma, o governo petista, com seus escândalos de corrupção, representava o povo de alguma forma. Seguindo. Por que a guardiania não se sustenta? Por que esse negócio de botar só os melhores ali para governar não se sustenta? Dois motivos. Em primeiro lugar, o conhecimento do bem público e dos melhores meios para alcançá-lo seria uma ciência composta de verdades objetivamente válidas e validadas, à semelhança das leis da física, das provas matemáticas, que são geralmente consideradas objetivas? É uma pergunta. Seria? Será que o conhecimento do que é certo e errado de fazer na política é uma coisa tão correta assim? Acho que não. Em segundo lugar, esse conhecimento poderia ser adquirido apenas por uma minoria, provavelmente muito reduzida de adultos? Note-se, porém, que ainda que a primeira proposição fosse verdadeira, ainda que de fato existisse uma verdade a respeito da política, a segunda poderia ser falsa, ou seja, talvez ninguém fosse capaz de saber o que é essa verdade. No entanto, se qualquer uma dessas duas proposições estiver errada, o argumento desmorona. Isso quer dizer que só faz sentido você tirar parte da população do processo de decisão, só faz sentido você colocar só os melhores. Primeiro, se existir realmente conhecimento melhor, e não for uma coisa de tentativa e erro, provavelmente não existe. Segundo, se for possível garantir que tem algumas pessoas mais capazes. Como é que você garante? Quem estabelece o critério? Fala assim, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Não tem como fazer isso. E é por isso que você tem que deixar todo mundo votando mesmo. Porque cada um sabe melhor do seu próprio interesse do que um outro saberia. Seguindo. Algumas coisas sobre comportamento do eleitor. E esse é um dos problemas da democracia, né? Além do entendimento limitado que a gente já falou, e da memória curta, que é, não só ele vai esquecer alguma merda que você fez, como governante, mas ele não vai levar em conta esforços feitos no longo prazo, porque, por exemplo, uma obra bonitona, uma calçada que seja, ela parece muito mais à vista do que um cuidado fiscal das contas públicas. Então, às vezes, um governo tem uma estrutura fiscal muito organizada, então ele consegue botar muito dinheiro nos cofres e as pessoas ainda não estão recebendo aquilo, mas elas têm uma segurança em termos financeiros. Aí vem outro governo e gasta aquilo com vários programas, ajudando a vida de todo mundo fica muito feliz. Mas ele quebra
os cofres. Então, o que você vai achar melhor? Outro governo que não fazia nada ou esse aqui que trouxe 1000 benefícios? Se você olhar de forma isolada, sua vida melhorou nesse aqui que te trouxe muitos benefícios. Mas daqui a 4 anos o Estado vai falir. Será que vale a pena? Então, essa memória curta pode ser um problema, né? Que é uma forma de você entender essa suscetibilidade à propaganda, ou seja, aqueles caras que te alcançam mais, que falam um discurso que você gosta, que tem a ver também com alguma sinalização de virtude. A verdade é que muitas vezes a gente compra um pacote, porque o cara sinaliza virtude. Por exemplo, olha só, eu sou de esquerda e sou tolerante com tais assuntos. Ou eu sou cristão e sou a favor de tais pautas. Ou eu sou liberal e defendo tal forma de se organizar economicamente. Então o cara sinaliza uma virtude num certo sentido, você já se junta a ele, ou mais ainda, o cara sinaliza uma coisa que você discorda, você joga todo o resto fora. Então você compra parte pelo todo. Isso acontece muito. Acontece com tudo, né? Mas na hora de eleger um governante, isso é mais problemático ainda. Por último, uma coisa que eu acho muito interessante sobre o comportamento eleitoral é a ideia de ignorância racional. E o que significa isso? Né? Parece uma contradição. Mas ignorância racional é o seguinte: imagina só que você quer avaliar o custo, porque tudo você pode avaliar um custo, né? Tem um custo de energia ou de encheção de saco, de eu ir fazer musculação. Tem um custo financeiro, mas também de tempo, de eu fazer uma viagem de carro. Tudo tem prós e contras. Então, você se informar bem, você pegar um jornal, comparar diferentes fontes, tem um custo de tempo, tem um custo de paciência, e às vezes você não está disposto a pagar esse custo. O que você ganha se informando bem? Tá? Se informar bem tem um custo alto. O que você ganha com isso? Votar melhor? Será que vale a pena? Muita gente acha que não vale a pena. Muita gente pensa o seguinte: se eu me informo pouco ou se eu me informo muito, eu não acho que minha vida fica muito melhor quando me informo muito. Eu não acho que eu vou votar muito diferente. Então a pessoa se informa pouco mesmo e ela prefere ser burra, né? Ela prefere ser pouco informada porque ela simplesmente age de forma racional. Fala assim, para que eu vou me informar mais? Eu sei que não vai fazer tanta diferença. Então, não é que essa pessoa... Prefiro ser burro, né? Um jeito engraçado de colocar, mas não é que essa pessoa é burra, de fato. Ela pode estar fazendo... Pode ser ignorante de uma forma muito racional. Ela pode estar fazendo uma opção de não se informar porque realmente uma perda de tempo. A maior parte do tempo fica lendo sobre a política. Você não toma decisões dia a dia de acordo com a política. Então, para que você vai ficar acompanhando aquilo? Por isso que é muito importante encontrar suas fontes. Não saber de tudo, ler tudo, mas saber onde buscar as coisas quando você precisar. Aqui já encerrando, vou mostrar um trecho do Tocqueville e depois um trecho da Hannah Arendt, que é uma pensadora muito legal. O Tocqueville escreveu esse livro, né, Democracia na América, em 1835, falando que, fazendo uma crítica à democracia. Ele era um aristocrata francês que enxergava diferentes problemas na Revolução Francesa, que de fato tinha muitos problemas. De fato, aquilo que eles chamavam de Declaração dos Direitos do Homem era mais uma dessas ficções jurídicas que às vezes estava até destruindo outras formações de direito para pôr aquelas palavras sonhadoras no lugar, embora tenha sua importância, claro. Mas o que diz o Tocqueville? Ele fala assim: a democracia dá liberdade e mobilidade para os cidadãos. Mobilidade social, né? Isso é bom, ok. Mas essa liberdade ela pode degenerar em egoísmo e distanciamento. Vocês vão entender. E pensem que ele está comparando a democracia com a aristocracia, com uma formação na qual você não votava, uma formação na qual você nascia camponês, você provavelmente ia ser camponês, nascia nobre e continuava nobre. Então, qual o problema dessa mudança, dessa liberdade toda da democracia? É o egoísmo e o distanciamento. Se meus vínculos com o povo são hereditários e tradicionais, nosso relacionamento e cooperação estão assegurados. Se eu estou naquela cidade do interior, né, as pessoas se conhecem, elas podem se ajudar, elas podem se relacionar de uma forma mais específica. Quando eu posso optar por me afastar livremente, surge um risco: a falta de organização diante do poder, o conforto dos tiranos de lidarem com uma comunidade atomizada. Ou seja, cada um no seu canto, cada um se importa com as suas próprias coisas, as pessoas se mudam, as pessoas não têm um compromisso com a sua comunidade. Elas têm um compromisso com o seu emprego, no máximo.
Então você nunca tem uma comunidade organizada, uma comunidade que sabe que vai viver ali pelas próximas 2 gerações, como acontecia antes, então se interessa pelas questões públicas daquele lugar. Você tem só gente que, se não gostar muito do jeito que está, aqueles que estão em melhor situação vão fugir, vão para outro país, vão para outro lugar, e aqueles que estiverem em pior situação vão continuar ali, sem a ajuda daqueles mais capacitados, que poderiam ter interesse em ajudar, mas tem outras alternativas. Ele fala que esse é um problema da democracia. Você tem muita opção, inclusive a opção de não se preocupar com ninguém. E aí você não se preocupa mesmo, principalmente se você estiver numa situação confortável. Seguindo, a aristocracia pode não oferecer participação direta, mas ela não condena o cidadão moralmente diante de seus semelhantes. Vocês vão entender isso. A tirania da maioria, como diz Tocqueville sobre uma possível forma de democracia, pode colocar em oposição os cidadãos na sua relação cotidiana. Isso pode minar o senso de comunidade e criar mais anomia que uma organização aristocrática. O que isso quer dizer? Quando você tem uma aristocracia, primeiro, o aristocrata ele pode ser burro e pode ser tirânico, mas ele tem algum interesse de que as coisas deem certo no estado dele, no território dele. É verdade. Mas quando você tem uma democracia, é possível que, dentro dessas diferentes facções, as pessoas briguem entre si. Porque se eu sou, por exemplo, um profissional liberal de uma cidadezinha, numa aristocracia, e você é também, e a gente odeia o governo, a gente odeia o rei, a gente odeia o aristocrata, a gente pode compartilhar desse nosso desgosto por ele, mesmo que a gente acredite em coisas muito diferentes. Mas, tipo, cada um acredita na sua coisa, né? Não é como se a gente fosse mudar tudo, mas o que a gente pode fazer é criar nossas iniciativas aqui, ajudar o próximo que está do nosso lado, porque a gente não sabe também se o aristocrata vai ajudar ou não. Mas num outro momento, quando você pode votar, e o seu amiguinho ali, ele fala assim, eu quero votar no Lula, eu quero votar no Bolsonaro. Aí você fala assim, você vai votar nessa figura? Você está fazendo uma coisa contra mim, entende? Quando você tem a opção de se associar ao poder como um votante, você também tem a oportunidade de se colocar em oposição aos outros cidadãos. Você tem a oportunidade de criar uma desunião entre as pessoas, porque agora elas se enxergam não como pessoas, mas como cabos eleitorais quase. E a gente vive muito nessa realidade, né? Tem muita gente que, por exemplo, tem muita gente escrota que vota na mesma pessoa que você, e muita gente legal, honesta e virtuosa que vota naquele candidato que você odeia. E às vezes você deixa de conviver com essas pessoas ou se agrada mais daquele que você não gosta, só porque eles nos colocaram nessa oposição. E isso só existe na democracia. Ainda assim, viver em conflito é maturidade, né? Então, essa é uma crítica interessante do Tocqueville, mas não é como se a gente devesse trocar. Seguindo, Hannah Arendt e a Declaração dos Direitos do Homem. Vou ler esse trecho aqui que é muito legal. Ela diz: a Declaração dos Direitos do Homem, no fim do século XVIII, ali, Revolução Francesa, aquela época, foi um marco decisivo na história. Significava que doravante o homem, e não o comando de Deus, nem os costumes da história, seria a fonte da lei. Isso aqui é muito importante. Lembre daquela aula de Weber que eu falo de desencantamento do mundo, que não é mais a natureza, não é mais Deus, mas é o próprio homem que está no centro. Ele não está no centro só da arte, ele está também no centro do direito. Não é o comando de Deus, nem os costumes e os hábitos da história que são a fonte da lei, mas é a organização das pessoas. Independente dos privilégios que a história havia concedido a certas camadas da sociedade ou a certas nações, a declaração era ao mesmo tempo a mostra de que o homem se libertava de toda espécie de tutela e o prenúncio de que já havia atingido a maioridade. Legal. Parece ótimo, né? Parece que agora a gente chegou naquele momento de iluminação. Mas quando você dizia que a história garantia ou Deus garantia a lei, você estava respeitando uma certa realidade. Talvez respeitando mais do que você respeite as leis dos homens. E isso que ela vai apontar, por exemplo, quando muita gente ficou simplesmente desalojada, sejam refugiados ou apátridas mesmo, né? Pessoas expulsas de seus países, durante o período do imperialismo, no final do século XIX, e também por toda a Europa, como foi o caso dos judeus, que não tinham Estado nenhum,
Se era Deus que falava que todo mundo era igual e tinha algum lugar, ou se é história, tudo bem, mas quando é o homem que escolhe, o homem pode escolher tirar algumas pessoas de dentro da lei. Por que não? Vamos ler o segundo trecho. O homem do século XX se tornou tão emancipado da natureza como o homem do século XVIII se tornou emancipado da história. A história e a natureza tornaram-se ambas alheias a nós, no sentido de que a essência do homem já não pode ser compreendida em termos de uma nem de outra. Essa nova situação, na qual a humanidade assumiu de fato um papel antes atribuído à natureza ou à história, significaria, nesse contexto, que o direito de ter direitos, ou o direito de cada indivíduo de pertencer à humanidade, deveria ser garantido pela própria humanidade. Então você não está mais confiando na, na crença transcendente em Deus. Você está confiando nas outras pessoas. E quando as pessoas temem a Deus, ou elas temem a história, ou elas temem as grandes leis, elas podem ser mais dóceis. Quando elas estão dependendo só do próprio raciocínio delas, em algum momento elas podem se organizar todas para cometer um genocídio. Nada nos assegura que isso seja possível, diz o final, né? Que seja possível que o direito de cada indivíduo pertença, dependa da humanidade. Então, essa declaração dos direitos do homem, essa situação democrática onde tudo está sob acordo, esse acordo, num dado momento, pode falar assim: acho que o nosso acordo hoje vai ser excluir essa parte da população. Será que não deveria ter alguma coisa acima da decisão humana? Será que não deveria ter alguma coisa que é entendida como sagrada? Ou como ordena, uma coisa que seja uma ordenação da história numa certa direção? Não sei. A verdade é que boa parte da humanidade pensou dessa forma. E muita gente pensa dessa forma ainda. Muitos estados evocam sua lei de Deus, por exemplo. Ou evocam sua lei das leis da história. Ou evocam sua lei da ciência. Não sei. Existe um último slide, é um texto grande, vocês podem parar por aqui, mas eu vou ler com vocês porque eu acho bastante interessante, ainda da Hannah Arendt. Diz ela: os crimes contra os direitos humanos, especialidade dos regimes totalitários, podem sempre justificar-se pela desculpa de que o direito equivale ao que é bom ou útil para um todo, em contraste com as suas partes. Ou seja, você sempre pode justificar matar uma partezinha da população, você falar assim: ah, para o todo isso aqui é melhor, entendeu? Para a parte mais importante, isso aqui vai ajudar, então esquece aqueles ali. Você não está olhando para o indivíduo. Inclusive, esse era o lema do Hitler, de que o direito é aquilo que é bom para o alemão, para o povo alemão. Ou seja, o direito está em função de um certo agrupamento, que inclui alguns e exclui muitos. É apenas uma forma vulgar de uma concepção de lei que pode ser encontrada em toda parte e que, na prática, só não permanecerá eficaz se as tradições mais antigas, ainda em vigor nas constituições, o evitarem. Uma concepção de lei que identifica o direito com a noção do que é bom, para o indivíduo, para a família, para o povo, para a maioria, torna-se inevitável quando as medidas absolutas e transcendentais da religião ou da lei da natureza perdem a sua autoridade. Ou seja, quando não é o Deus que fala aquilo é certo, ou quando não é a natureza que fala assim que as coisas devem ser, a noção de bom agora, aquilo que é desejável, vai caber a alguma pessoa. E é muito difícil você garantir que essa pessoa terá a melhor das intenções. Pois é perfeitamente concebível, seguindo no texto aqui, né? Perfeitamente concebível, e mesmo dentro das possibilidades políticas práticas, que um belo dia uma humanidade altamente organizada e mecanizada chegue de maneira democrática, ou seja, uma maioria votou, isso é, por decisão da maioria, à conclusão de que, para a humanidade como um todo, convinha liquidar certas partes de si mesma. Aqui, nos problemas da realidade concreta, confrontamo-nos com uma das mais antigas perplexidades da filosofia política, que pôde permanecer desapercebida somente enquanto uma teologia cristã instável fornecia a estrutura de todos os problemas políticos e filosóficos. Ou seja, por muito tempo, né, a teologia cristã estável, ou em alguns outros países, você pode pensar na teologia hindu ou no confucionismo, ele dava uma forma para a gente se portar. Ele dava uma estabilidade sobre o certo e errado. Então a gente não precisava ficar se degladiando enquanto pessoa diante disso. Mas e se isso desaparece? Surgem vários problemas que a gente nem sabia que existiam. E foi isso que há muito tempo, como diz o final do texto,
levou Platão a dizer: não o homem, mas um Deus deve ser a medida de todas as coisas, pois o homem não é estável, né? O homem ele muda de opinião dia e noite. O homem ele tem interesses particulares, enquanto uma coisa mais grandiosa, uma coisa sobre-humana, ela pode ter a estabilidade necessária para um governo justo. Essa é um problema, uma problemática que a gente pode colocar. E sempre as pessoas vão sentir que não estão sendo suficientemente representadas. E, em geral, o que elas vão pedir é o seguinte: não que exista uma justiça geral, mas elas vão pedir que aquele que a defende, né, aquele que defende os meus próprios interesses, eu quero que ele seja representante. Eu quero que ele tenha o poder. Quando ele defende só os seus interesses, esses interesses eles podem fazer mal a um outro grupo. E as coisas sempre se desequilibram, hora de um lado, hora de outro. Então esses são alguns dos problemas da democracia. Espero que tenham entendido bem esses trechos, né, que eu selecionei, que foram meio grandes. E vocês podem rever depois os slides com essas partes mais limitadas, com os argumentos contra a democracia, esses dois exercícios, e isso aqui que está na apostila do poliedro. Valeu, gente. Um abraço.